Ele chegou de mansinho aqui em Esperantinópolis. Era um padre desconhecido, mas de momento a amabilidade dele, a força que ele tinha de prover entendimento, nos fez entender que ele realmente era aquela pessoa de um amor profundo, principalmente a massa pobre, né? Ele vivia totalmente para servir. Ser servido era difícil. Apesar de ser de uma família rica, de tradição, ele era uma pessoa muito humilde. A base dele era, nesse período nós tínhamos muitos distritos distantes, eram os agricultores. A vida dele era empenhada em servir a comunidade, justamente a comunidade católica de Esperantinópolis, mas o objetivo dele era fazer esses agricultores crescer e se promoverem na fé, mas também na melhoria e qualidade de vida. E isso trazia muitos transtornos, né, com os que se diziam ricos, poderosos. Mas tivemos momentos difíceis, de contendas aqui, de muita discórdia com os ricos, com as pessoas, com a sua comunidade, não. Aquelas pessoas que não faziam parte da nossa igreja se diziam católicos, mas não eram, né? Nós tivemos muitas contendas aqui, forte. Tivemos muitas pessoas presas dos distritos, né? Nós podemos chamar. Pessoas que eram lavradores, pobres, humildes, eram desrespeitados totalmente nesse sentido. Mas ele foi uma força, um homem digno de respeito e proporcionar aquelas pessoas tão humildes que não tinham, moravam em cabanas, pode-se dizer, de palhas, cobertas de palhas, não tinham terra. Há poucas terras que eles plantavam, os ricos iam lá e tomavam, né? Era uma situação muito difícil, foi um período muito difícil. Mas eu posso dizer que ele foi um homem autêntico. Nunca teve medo de discórdia, de batalha, de nada, né? Ele enfrentava tudo de peito aberto. Não era... As pessoas também o respeitavam, mas ele fazia aquilo porque ele amava o povo. O povo fazia parte da vida dele. Era um ser humano autêntico, dinâmico, né? Uma pessoa maravilhosa. Era um ser, ele não media esforço, ele andava mais só a pé. Isso fazia a gente sofrer tanto, porque nós andávamos muito a pé, cansava. Imagina se fosse agora, como seria essa situação, né? Essa situação transformadora. Não tinha hora, não tinha minuto. E ele tinha como base a educação. Para ele, a educação era a base fundamental de nossa vida, né? Assim, o crescer dignificava a alma, mas a cultura era forte e firme no viver dele, né? Assim como a oração era forte e firme, a cultura também fazia parte. Eu ressalto que tem uma coisa muito interessante que eu achava. É quando nós nos cansamos de dobrar daqui para São Roberto, São Raimundo, a pé. Como fazíamos, eu não sei, eu não lembro muito bem. A dona Adélia ali faz parte dessa história, né? Ela foi uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que muito fez pela paróquia. Ela ajudou muito, seja na fundação do Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho, seja na continuidade da escola, de várias escolas, mas principalmente daquela que a gente tem como base o Pio XII, né?
E ele sempre se fez presente em tudo, não importava. Ele sempre estava presente junto da gente, confiando. Era um ser humano, eu posso dizer, ilustre. Ilustre para a terra e ilustre para Deus. Eu tenho certeza que lá, onde ele está nesse momento, ele está muito feliz de ver Esperança Nova crescendo, com esse dinamismo, com essa força, com os jovens também à frente da igreja. É um novo viver, uma nova vida. Ele fez uma história que jamais será esquecida, porque não pode ser esquecida. Nunca poderá ser esquecida. Eu lembro hoje, quando eu entrei numa sala do jardim, do Pio XII, os alunos falaram para mim: o povo fala tanto nessa mulher eu tinha vontade de conhecer, desse tamanho a criança, né? Falam tanto na força dessa mulher que eu tinha vontade de conhecer. E assim a vida é assim. Propósito, cada ser humano deve ter. Eu não sei. Ele fez a história, assim como o professor Raimundo Carneiro, um homem digno, valioso. Eu posso dizer que meu compadre querido era um conciliador. Tinha momentos de raiva, tinha momentos assim, né, que ele se tornava desconhecível, mas era um conciliador, um educador nato, um educador que se valorizava, um homem que não dá nem para entender a cultura que ele tinha com tanta facilidade de expressão. Eu louvo a Deus e agradeço por a vida desses dois homens, dois Raimundos diferentes, mas que andavam no mesmo ritmo, cantarolavam na mesma forma, e o respeito era humano, era contínuo na vida do cidadão. A esses dois homens jamais será esquecido. Eu tenho plena certeza que poderá vir obstáculos, até obstáculos mesmo do cotidiano, mas o amor e a dedicação e o respeito a esses dois homens jamais deixaremos de ter, porque eles são força, fé e luz. É o amor dignificado num ser humano. Grande homem, grande esperança, terra da esperança, traduz essas duas pessoas tão ilustres nesse município. Eu digo obrigada, obrigado por ter convivido, obrigado por ter trabalhado juntos, obrigado por tudo. A sua história jamais morrerá. É vida e força e dignidade. Professora. Eu lembro assim de uma vez que nós saímos daqui, que eu trabalhava a semana toda, 3 turnos, né? E às vezes sábado tinha que celebrar, quando tinha alguma pessoa que poderia ficar para fazer a celebração, a gente andava para esses distritos, né? Para trabalho de evangelização. E às vezes a gente tinha muita fome, sabe? E ele sentava. Eu lembro de uma vez que nós íamos para São Raimundo do Doca do Bezerra, a pé. Olha a distância desse município. E no meio da estrada ele disse: eu não estou mais nem podendo andar de tanta fome. E tinha uma casa, uma palhoça, assim, uma casa que tinha uma família. E nós chegamos até lá e ele falou: se não me der um pão, ou um pão eu sei que não tem, mas pelo menos uma água eu sei que eu vou morrer de fome. Será que eu vim só morrer de fome? E a senhora não, foi no quintal, pegou um pintinho, não era frango, era um pinto pequeno, e pelou, eu sei que ela fez um pirão lá, um negócio pra gente, e nós comemos. Ele disse: dessa vez eu não morri, é certeza que eu jamais vou morrer, não vai acontecer de eu perder a esperança em Deus. Por quê, Padre João? É porque se eu arrumei um pirão para comer, jamais eu vou morrer. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar que isso aconteça. E assim nós íamos nossa vida, né? Todo final de semana, mesmo deixando os filhos pequenos em casa e tudo com minha mãe, a gente passava a andar, a caminhar e fazer o trabalho de evangelização. Só que o trabalho de evangelização dele foi sempre a serviço
da área rural, né? Era um padre que de início, eu não entendia assim muito bem o porquê de tudo aquilo. Mas quando começou a querer prender, matar, fazer tudo, aí eu entendi o quanto ele era importante, o quanto ele era forte, o quanto ele podia fazer muito mais. Isso aconteceu. Hoje nós temos um sindicato rural fundado pela gente, foi maravilhoso, né? Até hoje pela manhã, quando nós estávamos lá, chegou o pessoal do sindicato todo para me ver. Eu fiquei tudo novos, a segunda geração, mas todos têm uma história, né? Principalmente dele. Ele jamais vai esquecer tudo aquilo, o amor que o povo tem com ele. Eu acho que Esperantinópolis será sempre abençoada por ele. Será não, é abençoada, porque ele amava isso aqui. Ele amava essa terra. Foi transferido porque tinha que ser, mas amava muito.